Meu nome é Jussara Pérez, tenho 35 anos e até recentemente pensava que vivia uma vida bastante boa. Sou dona de uma pequena academia nos arredores da Cidade do México, onde trabalho como diretora e administradora. Meu marido, Pablo, e eu estamos casados há 10 anos e vivemos em uma casa acolhedora que herdei da minha avó. Não é luxuosa, mas é o nosso lar. Pablo trabalha na alfândega, um trabalho do qual sempre se orgulhou. Quando nos casamos, concordamos em manter nossas finanças separadas, mas contribuir para uma conta conjunta para as despesas compartilhadas. Parecia um bom sistema na época e funcionou bem por anos. Sempre quis ter filhos, mas, apesar de nossos esforços, não consegui engravidar. Fiz inúmeros exames, mas os médicos não encontraram nada de errado. Pablo, por outro lado, se recusava a ser examinado, dizendo que eu estava obcecada com a ideia da gravidez e que deveríamos deixar a natureza seguir seu curso. As coisas começaram a mudar há alguns meses. A mãe de Pablo ficou doente e o seguro dela não era suficiente para cobrir o tratamento e os medicamentos. Ela me ligou com uma voz fraca e trêmula. Jussara querida, disse ela, odeio te pedir isso, mas você poderia me ajudar? Só até eu me recuperar. Não pude dizer não, afinal, ela era família. Então, comecei a transferir dinheiro da nossa conta conjunta para a dela todos os meses. Estava se tornando um verdadeiro peso, mas eu disse a mim mesma que era temporário. Era uma tarde quente de sábado quando nossos amigos Carlos e Camila vieram nos visitar com seus 2 filhos. Enquanto eu brincava com Valentina, de 5 anos, e Enzo, de 3, senti uma dor familiar no peito. Era isso que eu queria tão desesperadamente, a risada das crianças, o barulho suave de seus pezinhos. Ei, Pablo, gritou Carlos. Vamos tomar uma cerveja na varanda, a noite está linda. Pablo assentiu, aparentemente aliviado por escapar do caos das crianças. Enquanto os homens saíam, Camila se voltou para mim com um sorriso compreensivo. Jussara, espero que não se importe que eu pergunte, mas você e Pablo já consideraram a adoção? Quer dizer, se ter filhos é tão importante para você. Senti minhas bochechas corarem. Nós não discutimos isso realmente, gaguejei. Ainda tenho esperança de que talvez com a fertilização in vitro. Camila assentiu, mas pude ver a pena em seus olhos. Não pude suportar mais. Com licença, disse. Vou ver se os rapazes precisam de algo. Saí para a varanda, agradecida pelo ar fresco da noite em meu rosto corado. Estava prestes a anunciar minha presença quando ouvi a voz baixa de Pablo. Olha isso, cara, ele dizia. Espiei pela esquina para vê-lo mostrando algo a Carlos no celular. Ela se chama Raquel, 28 anos, é uma gata. Fiquei paralisada, com o coração batendo forte no peito. Carlos soltou um assobio baixo. Caramba, Pablo. Mas e a Jussara? Pablo bufou. Jussara está ficando velha, cara. Raquel, por outro lado, é perfeita, jovem, fértil e muito mais bonita do que Jussara jamais foi. Senti como se tivesse levado um soco no estômago, mas o que Pablo disse a seguir me gelou o sangue. Quer saber a melhor parte? Pablo riu. Jussara acha que ela é infértil. Ela não faz ideia de que eu estou tomando pílulas para me tornar estéril. Não quero ter filhos com ela. Nunca quis. O resto da noite passou em um borrão. Forcei um sorriso, fingi ser a anfitriã perfeita, enquanto meu mundo desmoronava ao meu redor. Na manhã seguinte, tomei uma decisão. Eu precisava de respostas. Então, fiz algo que nunca pensei que faria, contratei um detetive particular. 2 semanas depois, eu estava sentada em um café discreto, com as mãos envoltas em torno de uma xícara de café que esfriava, enquanto o investigador, um homem chamado Ricardo, expunha a verdade. Senhora Pérez, disse Ricardo com voz objetiva. Seu marido tem um caso há aproximadamente 1 ano. A mulher se chama, de fato, Raquel e tem 28 anos. Assenti, entorpecida. Já esperava por isso, mas Ricardo ainda não tinha terminado. Há mais, continuou ele. Sua sogra está ciente do caso.
Na verdade, ela frequentemente transfere dinheiro para seu marido ou paga as viagens deles juntos. Eles frequentemente passam fins de semana juntos, seu marido, a mãe dele e Raquel. Eu me senti enjoada. O dinheiro que eu vinha enviando para despesas médicas. Ricardo assentiu, sombrio. Parece que ela o tem canalizado de volta para seu marido. Mas o golpe final ainda estava por vir. Ricardo empurrou uma pasta pela mesa. Seu marido tem transferido sistematicamente propriedades conjuntas para o nome da mãe dele. Ele também tem feito retiradas regulares, pequenas, da sua conta conjunta, que rastreamos até gastos relacionados com Raquel. Dirigi para casa atordoada, minha mente girando com tudo que havia descoberto. A traição doía profundamente, mas eu sabia que não podia deixar que minhas emoções nublassem meu julgamento. Eu precisava de um plano. Quando entrei na nossa garagem, notei que o carro de Pablo estava lá. Estranho, normalmente ele trabalhava até tarde às quartas-feiras. Em seguida, vi o carro da mãe dele estacionado atrás do dele. Entrei em casa e encontrei Pablo e sua mãe, sentados à mesa de jantar. Eles estavam inclinados sobre alguns papéis, conversando em voz baixa. Ambos levantaram os olhos quando entrei, com surpresa evidente em seus rostos. Jussara, exclamou Pablo, apressando-se para guardar os papéis. Você chegou cedo. Forcei um sorriso. Só terminei um pouco mais cedo na academia. Olá, não sabia que você viria hoje. Minha sogra sorriu, mas o sorriso não chegou aos olhos. Só passei para ver meu filho. Como você está, querida? Você parece cansada. Estou bem, respondi, mantendo minha voz leve. Na verdade, tenho algumas novidades. Pablo, marquei um exame médico para você na próxima semana para nos certificarmos de que tudo está bem, sabe, com a sua fertilidade. O efeito foi imediato. O rosto da minha sogra perdeu a cor e os olhos de Pablo se arregalaram de pânico. O quê? Por que você faria isso? Gaguejou Pablo. Eu te disse que não preciso. É só uma precaução, interrompi suavemente. Afinal, estamos tentando há tanto tempo. É justo que ambos façamos exames. Não, o rosto dele endureceu. Deixe isso para lá, Jussara. Você já está velha demais para ter filhos, de qualquer maneira. A sala ficou em silêncio. Minha sogra olhou de um para o outro, claramente desconfortável. Deixei o silêncio se prolongar, observando Pablo se contorcer. Finalmente, falei. Você tem razão, Pablo. Talvez eu esteja velha demais para muitas coisas. Coloquei a mão na bolsa e tirei um envelope pardo. Como este casamento, por exemplo. Estes são os papéis do divórcio. O caso com Raquel, Pablo. Eu sei sobre o caso, o dinheiro, tudo. O rosto de Pablo passou pela surpresa, a raiva e finalmente se acomodou em um sorriso presunçoso. Sabe de uma coisa? Eu estou aliviado. Queria sair desse casamento falso há anos. A insensibilidade dele me chocou, mas continuei. Quero que você saia da casa hoje. Pablo riu, um som duro e feio. Você não pode me expulsar. Essa casa, seu precioso ginásio, vou ficar com tudo, Jussara. Eu venho planejando isso há muito tempo. Senti um arrepio percorrer minha espinha. Veremos isso no tribunal. Os olhos de Pablo se estreitaram. Tribunal? Oh, querida, você não faz ideia de com quem está lidando. Tenho amigos em lugares altos. Quando eu terminar com você, vai ter sorte se conseguir um emprego virando hambúrgueres. Eles saíram rindo e cochichando, e, quando a porta se fechou, eu me desmoronei no chão. Minhas pernas não conseguiam mais me sustentar. Os dias seguintes foram um borrão de atividades. Me mergulhei na coleta de provas, falando com advogados e tentando manter meu negócio funcionando sem problemas. Eu estava determinada a não deixar que as ameaças de Pablo me abalassem, mas não conseguia afastar a sensação de que algo ainda pior estava por vir. Não demorou muito para isso acontecer. Era uma terça-feira à tarde e eu estava no ginásio, revisando alguns papéis no meu escritório. De repente, ouvi uma confusão do lado de fora. Saí e encontrei 2 homens de aparência severa, usando ternos e mostrando distintivos à minha recepcionista, que parecia surpresa. Jussara Pérez, perguntou um deles enquanto eu me aproximava. Assenti, com o coração acelerado. Sou eu. Posso ajudar? Somos do Departamento de Saúde e Segurança. Recebemos uma denúncia sobre este estabelecimento. Precisamos realizar uma inspeção. Senti um calafrio subir pela espinha.
Isso tinha o nome de Pablo escrito por todo lado. Mas mantive a calma. Claro, disse, forçando um sorriso. Terei o prazer de mostrar todas as nossas licenças e documentação, estão todas em dia. A inspeção foi exaustiva. Eles examinaram cada canto, analisaram cada documento. Eu respondi a todas as perguntas com calma e profissionalismo, mesmo enquanto meu estômago se contorcia de ansiedade. Depois do que pareceu uma eternidade, o inspetor principal finalmente levantou os olhos de sua prancheta. Tudo parece estar em ordem, Sra. Pérez. Suas licenças estão válidas e não encontramos violações. Tenha um bom dia. Meu telefone tocou apenas 10 minutos depois. O número de Pablo piscava na tela. Considerei ignorá-lo, mas decidi enfrentá-lo de frente. Como você gostou da sua pequena visita hoje, Jussara? A voz dele transbordava satisfação. Isso foi apenas um aquecimento, querida. Você não tem ideia do que está por vir. Seu precioso ginásio em breve será meu, e isso é só o começo. Isso é uma ameaça? Perguntei, sentindo minha raiva aumentar. É uma promessa, ele zombou. Mas estou me sentindo generoso. Que tal um acordo? Você renuncia a seus direitos sobre nossa propriedade conjunta, me cede a casa e esquece o dinheiro que gastei. Em troca, eu deixo você e seu negócio patético em paz. O que acha? Fiquei sem palavras por um momento, atordoada com a audácia dele. Mas, então, encontrei minha voz. Vá para o inferno, Pablo, cuspi e desliguei o telefone. Com os dedos trêmulos, desquei o número do detetive particular que eu havia contratado anteriormente. Ricardo, sou Jussara Pérez. Preciso que você investigue mais profundamente a vida do meu marido, seu trabalho, suas conexões, tudo. Acho que ele pode estar envolvido em algo sério. 2 semanas se arrastaram como um jogo tenso de espera. Eu me assustava com qualquer ruído inesperado e observava cada rosto desconhecido que entrava no ginásio. As ameaças de Pablo pendiam sobre mim como uma nuvem escura, mas me recusei a deixar que me paralisassem. Em uma dessas noites de insônia, meu telefone vibrou. Era uma mensagem de Ricardo. Precisamos nos encontrar. Informações urgentes. Na tarde seguinte, me sentei em uma mesa isolada, com as mãos em volta de uma xícara de café que eu não conseguia beber. Quando Ricardo chegou, o rosto dele estava sombrio. Sra. Pérez, ele começou em voz baixa. O que estou prestes a dizer é sério. Tem certeza de que quer saber? Assenti, me preparando. Preciso saber de tudo, Ricardo. Ele suspirou, tirando uma pasta grossa. Seu marido, Pablo, não é apenas um oficial de alfândega. Ele está profundamente envolvido com o crime organizado. O mundo pareceu girar. O que? Sussurrei. A voz de Ricardo estava baixa e urgente. Ele tem aceitado subornos há anos, mas isso é apenas a ponta do iceberg. Ele está envolvido no tráfico de pessoas, contrabando de imigrantes ilegais pela fronteira. E tem mais. Ele faz parte de uma rede de roubo de carros, ajudando a transportar veículos entre estados. Engoli em seco com dificuldade. Como você descobriu tudo isso? Ricardo parecia desconfortável. Tenho contatos na comunidade criminosa, eles confiam em mim. Mas, Sra. Pérez, você precisa ser extremamente cuidadosa. As pessoas com quem seu marido está envolvido são perigosas. Se desconfiarem que você sabe de algo. Ele não precisou terminar a frase. Entendi perfeitamente as implicações. O que devo fazer? Perguntei, odiando como minha voz parecia pequena. Ricardo se inclinou para a frente. Você precisa ir à polícia, hoje mesmo, contar tudo o que sabe. Eles podem protegê-la. O caminho até a delegacia foi um borrão. Quando cheguei, me aproximei do oficial na recepção, com o coração acelerado. Eu preciso falar com alguém sobre meu marido. Ele está envolvido em atividades criminosas. O oficial levantou os olhos, a expressão mudando de entediada para alerta. Seu nome, senhora? Jussara Pérez. Meu marido é Pablo Pérez, ele trabalha na alfândega. Os olhos do policial se arregalaram levemente. Ele pegou o telefone e falou em voz baixa. Pouco tempo depois, um homem alto e sério, vestindo um terno, apareceu. Sra. Pérez, sou o detetive Emanuel. Por que não me acompanha? O detetive Emanuel fechou a porta atrás de nós e indicou que eu me sentasse. Sra. Pérez, disse ele com uma voz gentil, mas profissional. Entendo que tem informações sobre seu marido. Por que não começa do início? Respirei fundo e comecei a contar minha história.
Os dias que seguiram foram um turbilhão. Após a reunião com o detetive Emanuel, as coisas avançaram rapidamente. Me vi no centro de uma investigação que tomava proporções cada vez maiores, fornecendo declarações, identificando fotos e entregando documentos. Com as mãos trêmulas, abri um site de notícias local no meu computador. O título fez meu coração parar. Grande operação contra a corrupção nas alfândegas leva a múltiplas prisões. O artigo detalhava uma operação massiva envolvendo a polícia local, o FBI e a Segurança Nacional. Vários funcionários da alfândega haviam sido presos, acusados de suborno e tráfico de pessoas. E lá, bem no meio de tudo, havia uma foto de Pablo, sendo levado algemado. Eu sabia que isso era apenas o começo. Minha sogra apareceu no ginásio pouco depois, fazendo uma cena e gritando comigo na frente dos meus clientes. Mas o pior ainda estava por vir. Uma semana após a prisão de Pablo, cheguei à academia e encontrei os cadeados trocados e um aviso na porta. Era do banco, alegando que a propriedade havia sido usada como garantia para empréstimos dos quais eu não sabia nada. Eles estavam executando a hipoteca. Peguei meu telefone e liguei para minha advogada, Raquel. Sou Jussara, preciso da sua ajuda. Vamos lutar contra essa execução hipotecária e vamos vencer. Enquanto desligava, senti uma nova determinação correndo pelas minhas veias. Pablo pensou que podia me quebrar, mas ele estava errado. Esta era minha vida, o meu negócio, e eu lutaria por isso com tudo o que eu tinha. As semanas seguintes foram um borrão de reuniões jurídicas, papéis e noites sem dormir. Raquel trabalhou incansavelmente, ajudando-me a navegar pela complexa teia de problemas financeiros e ilegais que Pablo havia deixado. Jussara, disse Raquel certa tarde, com a voz séria. Estive revisando os documentos. Parece que Pablo tomou vários empréstimos contra a academia sem o seu conhecimento ou consentimento. Ele falsificou sua assinatura em várias ocasiões. Senti uma mistura de raiva e incredulidade me invadir. Como isso é sequer possível? O banco não teria verificado? Raquel balançou a cabeça. Parece que Pablo tinha alguma ajuda interna no banco. Estamos investigando isso agora. A boa notícia é que essa fraude nos dá motivos para impugnar a execução da hipoteca. Enquanto lutávamos a batalha legal, tentei manter minha vida o mais normal possível, mas a normalidade era uma memória distante. Cada dia trazia novos desafios, novas ameaças. Uma manhã, acordei e encontrei meu carro vandalizado, com a palavra traidora pintada com spray no capô. Outro dia, recebi um envelope cheio de fotos, imagens de vigilância minhas, seguindo minha rotina diária. A mensagem era clara: estamos te observando. Relatei cada incidente ao detetive Emanuel, mas havia pouco que ele pudesse fazer sem provas concretas que ligassem esses atos a Pablo ou a seus associados. Então, justo quando eu pensava que as coisas não podiam piorar, recebi uma ligação de Raquel. Jussara, encontramos um obstáculo, disse ela, com a voz tensa. O juiz designado para o nosso caso. Bem, há razões para acreditar que ele pode ter conexões com a rede de Pablo. Meu coração afundou. O que isso significa para nós? Raquel suspirou. Significa que enfrentamos uma batalha difícil, mas não se preocupe, não vamos desistir. Estou entrando com uma moção para que o juiz se afaste. Se isso falhar, vamos apelar. Vamos lutar contra isso em cada etapa do caminho. Naquela noite, enquanto eu estava sentada sozinha na minha cozinha, olhando para uma comida que não conseguia comer, atingi meu ponto mais baixo. Por um momento, considerei desistir. Talvez eu devesse simplesmente me afastar e começar de novo em algum lugar novo. Mas então meus olhos pousaram sobre uma foto pendurada na geladeira. Era eu, na grande inauguração da minha academia, radiante de orgulho e esperança. Nesse instante, algo mudou dentro de mim, um fogo que havia estado vacilante, ameaçando se apagar, de repente voltou à vida. Na manhã seguinte, acordei com um novo sentido de propósito. Minha primeira parada foi o jornal local. Eu havia evitado a imprensa até então, tentando manter um perfil discreto, mas percebi que o silêncio só estava ajudando Pablo e seus associados. Reuni-me com uma jornalista chamada Raquel, que vinha cobrindo a prisão de Pablo e a investigação em curso. Durante as horas seguintes, contei tudo a ela, os anos de engano, a fraude financeira, as ameaças e intimidações. Não escondi nada. Ao sair da redação, senti um peso sendo retirado dos meus ombros.
Por tanto tempo, eu havia carregado esses segredos, essas cargas. Era libertador finalmente compartilhá-los. Minha próxima parada foi a delegacia de polícia. Eu mantinha contato regular com o detetive Emanuel, mas hoje eu tinha algo novo para ele. Senhora Pérez, ele me cumprimentou, me conduzindo até seu escritório. O que posso fazer por você? Tirei um pendrive da minha bolsa. Andei fazendo um pouco de investigação, eu disse. Acho que vai achar isso interessante. Na última semana, eu havia revisado anos de registros financeiros, e-mails e documentos. Era incrível o que se podia encontrar quando se sabia onde e o que procurar. Eu havia descoberto uma série de transações suspeitas, mensagens codificadas e contas ocultas que acreditava estar ligadas às atividades criminosas de Pablo. Os olhos do detetive Emanuel se arregalaram enquanto ele deslizava pelos arquivos. Isso é impressionante, senhora Pérez. Como conseguiu tudo isso? Sorri com tristeza. Digamos que aprendi algumas coisas nos anos que passei com Pablo. E tive alguma ajuda de amigos no setor financeiro. Ao sair da delegacia, senti uma onda de satisfação. Eu já não era apenas uma vítima, uma testemunha. Estava lutando ativamente. Mas meu dia ainda não havia terminado. Minha última parada foi o escritório da minha advogada, Raquel. Ela me recebeu com um sorriso cansado. Jussara, eu estava prestes a te ligar. Tenho notícias sobre o juiz. Inclinei-me para a frente, com o coração acelerado. Boas ou más notícias? O sorriso de Raquel se alargou. Boas notícias, muito boas na verdade. Nossas suspeitas sobre o juiz estavam corretas. O FBI o vinha investigando há meses. Ele foi removido do caso. Senti uma onda de alívio me invadir. O que isso significa para nós? Significa que estamos de volta ao jogo, disse Raquel, com os olhos brilhando. O novo juiz designado ao nosso caso tem a reputação de ser rígido, mas justo. Temos uma verdadeira chance de salvar sua academia agora. Enquanto dirigia para casa naquela tarde, senti algo que não sentia havia muito tempo, esperança. Mas quando saí do carro, um calafrio percorreu minha espinha. Algo parecia errado. Foi então que vi, a porta da frente estava ligeiramente aberta. Levei a mão à minha bolsa, meus dedos se fechando em torno do spray de pimenta que eu havia começado a carregar. Com a outra mão, peguei meu telefone e disquei o número da polícia, mantendo meu polegar pairando sobre o botão de chamada. Respirando fundo, empurrei a porta para abri-la mais. Quem está aí? A chamei, minha voz mais firme do que eu me sentia. Houve um estrondo vindo da direção da cozinha, seguido por passos apressados. Preparei-me, com o spray de pimenta pronto, mas a pessoa que correu pela esquina não era um dos capangas ou associados de Pablo. Era minha sogra. Ela estava em um estado deplorável, o cabelo despenteado, os olhos vermelhos e inchados, a roupa amassada, como se a tivesse usado por dias. Você, murmurei, baixando o spray de pimenta. O que você está fazendo aqui? Ela me olhou, os olhos arregalados por um momento, antes de explodir em lágrimas. Ó Jussara, soluçou. Me desculpe tanto. Eu não tinha para onde ir. Os associados de Pablo estão me perseguindo também agora. Eles acham que eu sei coisas, que tenho informações. Eles têm me ameaçado, me seguido. Eu não sabia para onde mais recorrer. Sentei-me à sua frente, estudando seu rosto. A Linda que eu conhecia era orgulhosa, sempre impecavelmente arrumada. A mulher quebrada diante de mim era um forte contraste com essa imagem. Por que veio até mim? Perguntei, tentando entender. Depois de tudo o que aconteceu, por que acha que eu te ajudaria? Os ombros de Linda caíram. Porque você é uma boa pessoa, Jussara. Melhor do que eu jamais te dei crédito por ser. E porque eu tenho informações que podem te ajudar, que podem derrubar toda a operação de Pablo. Meu coração disparou. Seria esse o avanço que eu vinha esperando? Mas antes que eu pudesse responder, ouvi uma batida forte na porta da frente. Linda pulou, seu rosto ficando pálido de terror. Agarrei seu braço rapidamente e sussurrei. Tem uma porta nos fundos, pela cozinha. Vai. Com o coração batendo forte, fui até a porta da frente. As batidas continuavam, cada vez mais insistentes. Respirei fundo, me preparei e abri a porta. 2 homens corpulentos, de terno escuro, estavam lá, com expressões sombrias. Eles não eram policiais, percebi de imediato. Senhora Pérez, disse o mais alto, com a voz áspera. Precisamos conversar sobre sua sogra. Fingi confusão.
Minha sogra? Eu não a vejo há semanas. Sobre o que é isso? O homem mais baixo deu um passo à frente, os olhos semicerrados. Não se faça de boba, senhora Pérez. Sabemos que ela esteve aqui. Onde ela está? Nesse momento, ouvi sirenes ao longe, cada vez mais próximas. Os homens também ouviram, trocando olhares preocupados. Isso não acabou, rosnou o mais alto. Eles se viraram e correram, desaparecendo em uma van preta estacionada do outro lado da rua. Momentos depois, 2 viaturas da polícia chegaram. O detetive Emanuel saiu de uma delas e correu até mim. Senhora Pérez, ele chamou. Você está bem? Recebemos um alerta do seu sistema de segurança. Assenti, sentindo o alívio me invadir. Eu havia esquecido do sistema de segurança que tinha instalado depois das recentes ameaças. Deve ter sido ativado quando minha ex-sogra entrou. Estou bem, detetive, disse, mas precisamos conversar. Algo grande acabou de acontecer. Durante a hora seguinte, contei ao detetive Emanuel tudo, a visita inesperada da minha ex-sogra, suas afirmações sobre ter informações cruciais e os homens que vieram atrás dela. Isso pode ser o avanço que estávamos esperando, disse Emanuel, os olhos brilhando de emoção. Se conseguirmos encontrar a mãe de Pablo e fazê-la testemunhar. Eu sei onde ela está, interrompi. Ou, pelo menos, sei para onde ela foi. Eu havia dado a Linda uma nota com o endereço antes de ela fugir, uma casa segura que minha advogada, Raquel, havia estabelecido para mim em caso de emergências. Os dias seguintes foram um turbilhão de atividades. Linda foi colocada sob proteção policial e, fiel à sua palavra, tinha uma quantidade enorme de informações sobre a rede criminosa de Pablo, nomes, datas, contas bancárias. Ela entregou tudo. Com o testemunho de Linda e as evidências que eu havia reunido, o caso contra Pablo e seus associados tornou-se irrefutável. Um a um, os dominós começaram a cair. O juiz corrupto foi preso, e os funcionários do banco que ajudaram Pablo com seus empréstimos fraudulentos foram acusados. Incluindo alguns dos colegas da aduana que foram derrubados em relação a mim, finalmente tive meu dia no tribunal com o fraude exposto. A execução hipotecária do meu ginásio foi anulada, não só pude manter meu negócio, como também me foram concedidos danos substanciais por tudo que havia suportado. Meses depois daquela fatídica noite, quando a mãe do meu ex-marido apareceu na minha porta, eu estava em pé na frente do meu ginásio, vendo como a faixa de grande reabertura era pendurada, enquanto os clientes começavam a chegar para a reinauguração. Senti um toque no meu ombro e me virei para encontrar o detetive Emanuel. Senhora Pérez, disse ele com um sorriso raro no rosto. Achei que gostaria de saber a sentença de Pablo. Foi proferida esta manhã, 20 anos sem possibilidade de liberdade condicional. Assenti, sentindo uma mistura complexa de emoções. Obrigada, detetive, por tudo. Enquanto ele se afastava, tirei um momento para refletir sobre a jornada que me trouxe até aqui, a traição, o medo, os inúmeros obstáculos, tudo me moldou, me fez mais forte. Enquanto cortava a fita para reabrir oficialmente meu ginásio, a multidão reunida explodiu em aplausos. Sorri amplamente, sentindo-me verdadeiramente feliz pela primeira vez em muito tempo. Olhei ao meu redor para os rostos sorridentes dos meus clientes, para a equipe brilhante e nova, para a faixa que tremulava orgulhosamente sobre a entrada. Este era mais do que um ginásio, era um símbolo da minha resistência, da minha negativa em ser derrotada. Pensei em Pablo, agora atrás das grades, e em Linda, que estava começando uma nova vida sob proteção de testemunhas. Pensei em todas as noites que havia chorado e em todos os momentos em que considerei desistir. Mas aqui estava eu, mais forte do que nunca. Enquanto cumprimentava os clientes que entravam, senti uma sensação de paz que não experimentava há anos. O caminho tinha sido duro, mas eu consegui. Enfrentei o pior que a vida podia me lançar e saí vitoriosa. Aquela noite, depois que o último cliente foi embora e fechei as portas, fiquei sozinha no ginásio silencioso. Caminhei lentamente pelo espaço, passando meus dedos pelo equipamento, respirando o aroma familiar de suor e desinfetante. Parei na frente do espelho da parede, estudando meu reflexo. Vi uma mulher que havia sido golpeada, mas não quebrada, desafiada, mas não derrotada. Havia força, determinação e uma nova sabedoria nos meus olhos. Você conseguiu, Jussara, sussurrei a mim mesma. Você conseguiu.
Enquanto apagava as luzes e me preparava para ir embora, senti uma onda de gratidão, gratidão pela minha força, pelas pessoas que me apoiaram, até mesmo pelas provações que me moldaram. Quem eu era hoje? Saí para a noite, fechando a porta atrás de mim. Amanhã seria um novo dia, cheio de novas possibilidades, e eu estava pronta para isso, pronta para qualquer coisa que a vida pudesse trazer. Enquanto dirigia para casa, senti uma sensação de antecipação. Não por algo específico, mas pela vida em si. Pela primeira vez em muito tempo, estava animada com o futuro. Sabia que haveria mais desafios pela frente, mais obstáculos a superar, mas também sabia que era capaz de enfrentá-los. Aquela noite, enquanto me deitava na cama, fechei os olhos com um sorriso nos lábios. Amanhã seria o primeiro dia do resto da minha vida e eu estava pronta para vivê-lo plenamente. A história de hoje chegou ao fim. Não se esqueça de comentar qual lição você tirou dela. Também deixe um like no vídeo e se inscreva para não perder os próximos vídeos. E se você quer conhecer o final da história da mulher que reencontrou seu ex-marido que a havia deixado há 12 anos atrás em um restaurante, clica no vídeo que está aparecendo aí na tela. Te vejo nessa história. Grande abraço!